Olá, eu sou Arthur e agora a gente vai apresentar um trabalho sobre A Escrava, escrito por Maria Firmina dos Reis. E antes de a gente apresentar o nosso trabalho, eu vou fazer uma introdução e falar um pouco sobre a vida da autora e os principais acontecimentos de sua vida. Maria Firmina dos Reis nasce em São Luís do Maranhão em 11 de outubro de 1825. Filha de João Pedro Esteves e Leonor Felipe dos Reis, Maria Firmina foi morar com uma tia em Guimarães, pequena cidade próxima à capital. Lá, seus familiares a ajudaram em sua instrução. Em uma sociedade em que as mulheres são privadas de muitos direitos, aos 22 anos é aprovada para um concurso público para ser professora primária. Ao se aposentar em 1880, cria a primeira escola mista e gratuita do estado, voltando a lecionar. No mesmo período, publica nos jornais locais poesia, ficção, crônicas, enigmas e charadas. Dentre suas principais obras destacam-se o Hino de Abolição de Escravidão, Úrsula, Guepava e A Escrava. Maria Firmina escreve suas narrativas com atitude política abolicionista, cheia de denúncias, adotando uma posição enunciativa diferente do que é feito por seus contemporâneos. É o olhar do outro, assume a perspectiva do cativo e seus descendentes. Maria Firmina publica o conto A Escrava em 1887, no auge da campanha abolicionista. No texto aborda a questão da escravidão através de uma perspectiva inovadora. Há uma quebra do estigma vitimista do escravizado, construída por diversos escritores. A perspectiva que Maria Firmina dos Reis adota é a do escravizado, o olhar do outro, que no relato ficcional são protagonistas, têm voz, narram suas histórias denunciando a injustiça e violência da escravatura. Essa foi a nossa introdução e um pouco da vida de Maria Firmina dos Reis, um grande símbolo para a literatura brasileira, sendo uma das pouquíssimas mulheres que se destacaram naquela época. Agora eu passo a palavra para o Eliakim, que, junto com os meus outros colegas, farão um breve resumo sobre o texto para quem não teve a oportunidade de ler, entender mais sobre o texto e como a obra é importante para a nossa sociedade até hoje. A narrativa se passa no salão com pessoas de diferentes posições na sociedade, falando sobre diversos assuntos irrelevantes, até que em um breve momento inicia um debate sobre o elemento cérebro, fazendo com que uma senhora tomasse a palavra e iniciasse a história da personagem Joana. A história começa com Joana questionando a escravidão, citando até mesmo o comércio que tinha vínculo com a mão de obra, entre outros, que questiona o fato de não serem livres, não terem vidas, que são apenas objetos diante da realidade encontrada. No decorrer da história, Joana descreve a situação de uma mulher correndo, gritando, parecendo uma foragida. Então Joana perguntou à mulher o porquê ela está naquela situação, mas antes mesmo que ela respondesse, um homem de cor parda, de estrutura elevada, cabelos negros e anelados, aparece no mesmo sentido que a mulher angustiada tinha vindo. O homem questiona Joana se ela tivesse visto a moça. A mesma afirma que sim, respondendo que ela tinha passado pelo local, que se intimidou-se com a presença dela e seguiu-se rumo em direção oposta do morro que estavam. Depois de despistar o feitor, que insiste que a mulher foragida é uma louca, ela o convence a seguir pelo mato antes que anoitecesse. E atrás da mulher que se escondeu no mato, quando de repente aparece um homem negro, também aparentando ser escravo. Porém, apesar de sua primeira reação ser o medo, ela percebe qualidades e boas feições do rapaz, inclusive dizendo que devia de haver no rapaz amor e generosidade. Logo, o rapaz revelou que também era escravo na fazenda do feitor, e era filho da mulher que estava fugindo. Quando a mulher saiu correndo do feitor, pois desmaiou de tanto trabalhar, e o feitor mandou ela voltar ao trabalho, quando ele ia punir ela com açoite, ela saiu correndo e o feitor correu atrás. O filho também correu preocupado, pois disse que a mãe era doida e estava prestes a morrer. E se o homem a encontrasse, ela estaria morta, mesmo que isso lhe rendesse 300 chicotadas. Minha mãe era africana, meu pai de raça índia, mas eu de cor frusca, era livre, minha mãe era escrava. Eu bem conhecia a gravidade do meu ato. Recebia em meu lar 2 escravos foragidos, e escravos talvez de algum poderoso senhor. Ela expõe a vindita da lei, mas em primeiro lugar o meu dever era socorrer aqueles infelizes. Tomei com coragem a responsabilidade do meu ato. A humanidade me impunha esse santo dever.
Frustrada com toda aquela exploração, meio que desabafa sobre tudo aquilo, onde a senhora acalma. Gabriel, muito comovido e grato, pergunta a ela quem ela é e como a pessoa pode ser tão boa como alguém como ele, porque ele é negro. E nessa parte ela se esquiva da pergunta, por causa de algum suspense da autora, e pergunta sobre o homem que a persegue. Depois de certa troca de informações, Gabriel está prestes a falar, porém a sua mãe o interrompe, afirmando que ainda pode falar. E começou o seu flashback de quando tinha 5 anos. Apresentou os pais, onde sua mãe era escrava e seu pai era de raça indiana. Aparentemente não era escravo, né? Onde o mesmo trabalhava quase todo dia para diminuir a carga sobre sua esposa e, após muito esforço, conseguiu certo dinheiro em benefício à sua filha, para pegar a sua carta de liberdade. E depois de algum tempo ofereceu ao seu senhor a quantia necessária para a libertação da filha. Aí depois de algumas semanas, quando o senhor foi à cidade, ele voltou com a suposta carta de liberdade. Seu pai, que não sabia ler, recebeu a carta extremamente agradecido. Aí Joana, depois, com certa liberdade, aprendeu a ler, escrever. E 2 anos depois, de repente, ouviu seu dono mandando ela trabalhar, irritado, tratando como uma escrava novamente. Sua mãe viu e ficou desnorteada, e seu pai nunca tinha passado pela cabeça que a carta era uma fraude. A sua mãe, 3 dias depois, a deixou sozinha no mundo por causa de complicações, febre, inchaço, dor de cabeça e ansiedade e depressão. Passando mal depois de contar seu flashback, a senhora acalmou ela novamente. Pouco depois, ela se lembrou dos seus filhos de 8 anos, Carlos e Urbano, quando os levaram também. Depois de outro flashback referente aos filhos e como foram levados, a mulher já fraca morre e não muito tempo depois, o homem intitulado de feitor bate à porta seguido de 2 negros escravos. Gabriel se assusta, mas a senhora o conforta, dizendo que nada lhe acontecerá. Os escravos olham o cadáver na mão de Gabriel e se comovem. Logo em seguida, o feitor pergunta à mulher por que ela protege eles e qual é o seu nome, e repudia o fato dela proteger os escravos miseráveis. Gabriel, que é o meu chamado, voltara para junto do cadáver de sua mãe, sentindo que eu vinha prender, levantou-se espavorido, sem saber o que fazer. No dia seguinte, era já de tarde, estava quase a desfilar o saimento da infeliz Joana, quando à porta da minha casinha vi apear-se um homem. Era o Sr. Tavares. Sei o motivo que o trouxe aqui, e podemos, se quiser, encetar já o assunto. Custava-me, confesso, estar por longo tempo em comunicação com aquele homem que encarava sua vítima sem consciência e sem horror. O senhor poupou-me o trabalho de eu ir procurar. Pelo amor de Deus, minha mãe, gritou Gabriel, completamente desorientado. Minha mãe, leva-me contigo. Então essa foi a nossa apresentação sobre o texto literário A Escrava. Espero que tenha ficado entendível a importância desse conto e principalmente da autora. Maria Firmina dos Reis era uma autora muito talentosa, mas infelizmente pouco reconhecida, já que naquela sociedade machista a voz de uma mulher quase nunca era ouvida, ainda mais se ela fosse negra como Maria Firmina dos Reis.